Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok. Capítulo 1 ao 10. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. Desde o início dos tempos, existiram seres de poder incompreensível, os criadores absolutos de incontáveis universos. Em sua eterna busca pelo infinito, sua força não conhecia limites e sua sede por conhecimento era insaciável. Esses seres deram origem a tudo: as leis, as almas, a matéria e a própria existência. Apesar de todas as suas criações, da imensidão de seu poder e das infinitas possibilidades do cosmos, nada era capaz de afastar o tédio profundo e persistente que o consumia. Um ser absoluto, em particular, passou a buscar uma nova forma de entretenimento. Voltou seu olhar para as criaturas que havia criado, observando-as de perto, suas lutas constantes, suas batalhas sem fim e a complexa rede de intrigas que teciam entre si. Cada conflito, cada escaramuça, o fascinava. No meio do caos, ele buscava respostas para as perguntas que o atormentavam desde o nascimento do primeiro universo. E assim, maravilhava-se diante da capacidade dessas criaturas para a destruição, do ciclo eterno de guerra, morte e renascimento que elas perpetuavam. Esse espetáculo violento era mais do que apenas diversão. Era um vislumbre dos mistérios da existência. Mas algo inimaginável aconteceu durante uma dessas guerras. Uma criação, uma das suas próprias, derrubou seu criador. Pela primeira vez, um ser absoluto foi morto por uma vida que ele mesmo havia moldado. Quando a notícia desse evento sem precedentes se espalhou, outros seres absolutos de dimensões além da compreensão voltaram seus olhos para o universo que agora estava sem seu mestre. A morte de um absoluto pelas mãos de sua criação foi um sinal, um presságio sombrio. Indicava o despertar de um potencial oculto naqueles seres criados, um poder que havia estado adormecido por muito tempo. No entanto, essa revelação não provocou preocupação nos outros absolutos. Eles tinham apenas um pensamento em mente: o poder deixado para trás por seu irmão caído agora estava livre para ser tomado, e quem o reivindicasse primeiro teria força inimaginável. Enquanto isso, em um mundo distante desses eventos cósmicos, um jovem chamado Suho recebia uma notícia inesperada. Ele havia sido aceito no prestigiado Instituto Nacional Coreano de Artes. Para Suho, aquilo parecia surreal, uma conquista que ele jamais pensou ser possível. Seus amigos, ao ouvirem a novidade, ficaram igualmente chocados. Seus rostos refletiam incredulidade, lutando para processar o que ele dizia. Nenhum deles conseguia aceitar totalmente a verdade, com expressões que traíam surpresa e ceticismo, como se estivessem diante do impossível. Os amigos de Suho não conseguiam acreditar. Todos duvidavam que alguém tão bruto quanto ele pudesse ter passado no exame de admissão do instituto. Um deles chegou a desabar de frustração, insistindo que Suho deveria ter refeito a prova. Mas Suho, rindo junto com eles, deu de ombros. "Finalmente estou livre desse inferno", brincou, sentindo um peso sair dos ombros. Nesse momento, uma voz interrompeu-o dizendo: "Então você realmente passou na prova?", disse com um tom de deboche. Suho se virou para ver quem era. Era Kim Song-ko, ou pelo menos ele achou que era. O garoto à sua frente sorria com desdém, claramente tentando provocar, dizendo: "Desde quando você ficou bom em desenhar?", mas a leveza de Suho desapareceu quando a expressão do garoto ficou sombria. "Meu nome não é Kim Song-ko, é Leon Cole", disparou, visivelmente irritado com o erro. Suho, no entanto, permaneceu tranquilo, fingindo que não tinha confundido de propósito. Apenas sorriu, como se não ligasse, dizendo: "Tanto faz. Por sua causa, meu plano de entrar em um bom colégio foi arruinado", continuou Leon, com raiva fervendo. Suho, ainda calmo, respondeu: "E graças a você, eu me formei." Os colegas começaram a notar a tensão aumentando. Sabiam que Leon tinha o hábito de provocar Suho, e parecia que aquele seria mais um desses momentos. A formatura se aproximava, mas Leon continuava imaturo, agarrado aos rancores em vez de demonstrar maturidade nesse momento tão decisivo. Os outros estudantes não entendiam por que ele ainda guardava tanto ressentimento contra Suho, especialmente depois de tudo que ele havia passado. Suho havia perdido os pais e apenas tentava encontrar um caminho para ser feliz. Por que Leon estava querendo briga agora? Incapaz de conter a raiva, o rosto de Leon se contorceu de ódio enquanto gritava o nome de Suho e partia para cima dele com o punho levantado,
pronto para atacar. Mas Surro não recuou. Permaneceu calmo, como se já esperasse o ataque. No exato momento em que Leon avançou, Surro reagiu com velocidade impressionante, acertando um contra-ataque direto no rosto do oponente. Ele olhou para baixo, ainda com uma expressão serena. "Fique quieto até a formatura", disse firme. Mas Leon não havia terminado. Com um brilho desafiador nos olhos, sua determinação só aumentava. Mesmo atingido, se recusava a desistir. Leon ficou de pé, com um olhar feroz, dizendo: "Isso não doeu nem um pouco." Sua mão estava envolta por uma energia estranha e brilhante que Surro nunca havia visto antes. Era um poder desconhecido, inquietante. A aura misteriosa pulsava ao redor de Leon, que desferiu um soco devastador, mais rápido e forte do que qualquer coisa que Surro já havia enfrentado. Só por puro reflexo, Surro conseguiu desviar. O medo e o choque estavam estampados em seu rosto, e os outros estudantes ficaram paralisados, igualmente espantados com a demonstração de força. O soco de Leon, cheio de energia, não era apenas poderoso, era assustador. A força do impacto lançou ondas de choque pela sala, destruindo armários de ferro como se fossem de papel. Surro, caído no chão atordoado, estava completamente paralisado com o que acabara de testemunhar. O terror o dominava, tornando-o incapaz de se mover, enquanto o corpo inteiro de Leon era envolvido por uma aura brilhante e intensa. Essa energia o fazia parecer quase de outro mundo, como uma força capaz de destruir tudo à sua frente. O poder esmagador que ele exalava era algo que Surro nunca imaginou ser possível. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico. Agora, Surro era um universitário no 2º ano e caminhava pela rua, imerso em pensamentos. Aquele dia ainda o assombrava, repetindo-se em sua mente constantemente. Mesmo tentando focar nos estudos, a lembrança do poder de Leon invadia seus pensamentos com frequência. Enquanto caminhava pelo campus, Surro ouviu uma conversa entre 2 homens. Um deles dizia ao outro que todas as aulas no prédio principal haviam sido transferidas para uma instalação vizinha. "Todos os estudantes devem ir para lá", disse. Surro presumiu que fosse por causa de uma varredura em um portão próximo, feita por caçadores. Ao olhar ao redor, percebeu seguranças por todos os lados, instruindo as pessoas a evitarem a zona de perigo. Um dos guardas perguntou: "Faz quanto tempo que os caçadores chegaram?" Um funcionário respondeu: "Há pouco mais de 1 hora. Considerando que o portão é de classificação baixa, devem terminar logo." Um anúncio ecoou pelo local, informando que apenas caçadores autorizados poderiam se aproximar do portão. Surro suspirou. Outro portão havia aparecido. As medidas de segurança reforçadas e o acesso restrito eram um lembrete claro de como o mundo havia mudado em apenas 3 anos. 3 anos atrás, portões estranhos começaram a surgir em todo o planeta, mudando o rumo da humanidade. Esses portões levavam a reinos perigosos, cheios de monstros e mistérios, forçando o surgimento dos caçadores, pessoas treinadas para combater as ameaças que vinham de dentro. Desde então, a vida de Surro, como a de todos, foi moldada por essa nova realidade. O mundo como antes havia deixado de existir, substituído por uma era de portais e incerteza. Esses portões, como portas para outra dimensão, se abriam em masmorras repletas de bestas demoníacas. Se não fossem contidos, os monstros escapariam, destruindo tudo em seu caminho. Mas as mudanças não pararam por aí. A própria humanidade começou a evoluir. Algumas pessoas desenvolveram a habilidade de usar energia mágica. Essas pessoas foram chamadas de despertos. Num mundo em rápida transformação, o caos que parecia destinado a durar anos foi controlado mais cedo do que se esperava. Um homem desperto chamado Wu Guinel tomou a iniciativa e fundou a Associação de Caçadores. Ele uniu outros como ele, criando uma organização para enfrentar a crise e formalizando o papel dos caçadores. A sociedade passou a se dividir entre 2 grupos: os despertos, com poderes sobrenaturais, e as pessoas comuns, que não podiam despertar e tinham que viver à sombra dos poderosos. Para os comuns, a vida parecia uma luta interminável, como formigas enfrentando desafios gigantescos. Já para os despertos, parecia que tudo vinha fácil, como se recebessem o mundo em bandeja de prata. A diferença entre os 2 grupos era gritante, e os mais fracos sentiam na pele suas limitações.
Surro compreendia isso mais do que ninguém. Por mais que uma pessoa comum se esforçasse, jamais conseguiria competir com um caçador, mesmo de baixo nível. Eram os caçadores a última linha de defesa da humanidade. Se eles não fechassem os portões, o mundo acabaria. Isso levou Surro a uma dura constatação. Enquanto os despertos eram essenciais, os comuns como ele não eram. Apesar de sua gratidão pelos caçadores, que permitiam que pessoas comuns vivessem em paz, um sentimento de ansiedade o corroía. Será que ele conseguiria aceitar sua impotência para sempre? Essa sensação de fragilidade o perseguia desde o desaparecimento de seus pais. Ele se lembrava das palavras da mãe, dizendo que ele havia herdado o espírito do pai. E se perguntava, o que seu pai teria feito? Como ele lidaria com a perda, com a dependência dos outros, com a sensação de insuficiência? Essas perguntas o assombravam. Mas, perdido em pensamento, foi interrompido pela voz de seu professor. Você estava bem concentrado hoje, disse ele com um sorriso. Surro piscou ainda preso entre o passado e o presente e assentiu. O professor olhou para o desenho de Surro com curiosidade. É divertido desenhar assim? Perguntou. Surro respondeu. Nem pensei muito. Só desenhei o que veio à cabeça. O professor riu e se aproximou para observar melhor. Sua formiga é bem criativa, comentou. Mas de repente, seu semblante mudou. Espera, não é só uma formiga, é uma formiga humana? Surro encarou o desenho confuso. Por que ele havia desenhado aquilo? A imagem perturbadora o deixou com uma sensação estranha, como se tivesse um significado que ele não conseguia compreender. Enquanto isso, do lado de fora, perto do portão, a equipe se preparava para receber os caçadores que retornavam. A atmosfera era calma e relaxada, sinalizando que a incursão havia sido um sucesso. As pessoas se reuniam em torno do portão, trocando olhares de alívio. Um dos membros da equipe se aproximou de um caçador e o cumprimentou. Obrigado pelo seu trabalho árduo, caçador Kim Jang-soo, disse ele com gratidão. Kim Jang-soo assentiu, enxugando o suor da testa. A masmorra foi limpa com sucesso. Precisamos relatar à associação imediatamente. Há algo novo para relatar, disse ele com um leve tom de inquietação na voz. Encontramos uma nova espécie de bestas demoníacas. Elas tinham forma humanoide, mas expeliam chamas azuis pelos olhos e pela boca. Lutavam com garras e presas, mas não eram muito fortes, apenas monstros de baixo nível. Me feri um pouco, mas nada sério. Sem complicações. O caçador fez uma pausa, refletindo sobre as criaturas. Nunca vimos nada parecido antes, mas felizmente, não parecem muito perigosas, acrescentou. O membro da equipe assentiu, sugerindo que todos os detalhes fossem incluídos no relatório oficial. Mas antes que a conversa pudesse continuar, algo alarmante aconteceu. Do nada, chamas azuis irromperam do ferimento no braço de Kim Jang-soo. Ele estremeceu, sentindo uma dor aguda que parecia se espalhar por todo o corpo. Sua espada caiu das mãos, que agora tremiam como se estivessem presas por uma força invisível. O membro da equipe percebeu algo estranho. Os olhos de Kim Jang-soo brilhavam com as mesmas chamas azuis sinistras. Você está bem? Perguntou o funcionário preocupado. Mas não houve resposta. Kim Jang-soo ficou imóvel, cabeça baixa, completamente sem reação. Então, sem aviso, o caçador se virou e avançou contra ele. As chamas haviam tomado o controle. Kim Jang-soo, agora consumido por esse poder, já não era mais ele mesmo. O funcionário mal teve tempo de reagir quando o caçador possuído o atacou, seus movimentos guiados por aquele fogo misterioso que parecia ter roubado sua vontade. A força que o envolvia era diferente de tudo o que já haviam enfrentado. As chamas azuis consumiram o funcionário em um instante, deixando apenas devastação para trás. Os caçadores que vinham logo atrás de Kim Jang-soo ficaram paralisados, incrédulos. Seu líder, que havia acabado de limpar a masmorra ao lado deles, agora havia aniquilado um homem indefeso. Ficou dolorosamente claro para todos que aquelas chamas não eram comuns. O fogo havia infectado Kim Jang-soo, transformando-o em um receptáculo de destruição, capaz de espalhar a aflição a qualquer um que mordesse. Enquanto isso, na sala de aula, a rotina pacífica da aula de desenho foi abruptamente interrompida pela comoção do lado de fora. O barulho crescia e os alunos correram até as janelas,
curiosos e ansiosos para ver o que estava acontecendo. Surro ergueu os olhos do desenho, confuso com os gritos crescentes. Ao olhar pela janela, os estudantes ficaram horrorizados. O que viram desafiava a lógica. Pessoas atacando umas às outras em frenesi, seus corpos envoltos em chamas azuis. As chamas tinham um brilho sinistro, e os olhos das pessoas ardiam com a mesma luz sobrenatural, cheios de energia demoníaca. Os estudantes logo deduziram que a masmorra, afinal, não havia sido completamente limpa. O pânico começou a se espalhar também dentro da sala de aula. Lá fora, as pessoas estavam em caos, algumas tentando se proteger, outras gritando por ajuda, pedindo que os caçadores as salvassem. Mas o medo crescia. Um estudante se virou para o professor Talum, que estava parado junto à porta, e o lembrou urgentemente de que ele também era um desperto. "Você tem que fazer alguma coisa", implorou o estudante. Mas o professor balançou a cabeça, com uma expressão sombria. "Eu sou apenas um caçador de Hanqui", disse impotente. "Não posso fazer nada contra isso." Nesse momento, os olhos de Surro se arregalaram ao notar algo alarmante. Um caçador envolto em chamas azuis corria direto em direção ao prédio. O instinto falou mais alto, e ele gritou: "Afastem-se das janelas agora!" Sua voz cortou o pânico crescente enquanto os alunos tentavam encontrar abrigo, mas já era tarde. O corpo em chamas do caçador atravessou a janela da sala com um estrondo ensurdecedor. Estilhaços de vidro voaram por todos os lados, e o caçador possuído, consumido pelas chamas azuis, começou a atacar todos à vista. Em meio ao tumulto, ele viu uma garota caída no chão, se contorcendo de dor. Ela chorava, sua voz mal audível sobre o barulho, implorando por ajuda. Suas pernas estavam feridas, e ela não conseguia fugir. Surro congelou por um momento. Não sabia o que fazer. Sua mente corria. Como ele poderia salvá-la? O medo o dominava. Sem pensar, ele se virou e continuou correndo, gritando por sobre o ombro: "Vou buscar ajuda! Vou chamar os caçadores!" As palavras lhe pareceram amargas. Ele estava fugindo, abandonando-a ao destino. Mas enquanto fugia, o peso de sua decisão o esmagava. A culpa o consumia. O pensamento de ter deixado a garota para trás corroía sua consciência. De que servia ele, uma pessoa não desperta, em uma situação como aquela? Não podia lutar, não podia salvá-la. Sua impotência o enchia de frustração. "É tudo porque eu não sou um desperto", pensou amargamente. Mas lá no fundo, Surro sabia que culpar sua falta de poderes não mudaria nada. Se quisesse fazer a diferença, teria que agir. Fechou os olhos por um instante, lembrando-se das palavras do pai. Imaginou o que seu pai faria. Seu pai nunca teria deixado alguém em perigo, não importava o risco. Determinado, Surro se virou. Seus olhos estavam arregalados de medo, mas também cheios de determinação. O caçador possuído já se aproximava da garota, que gritava, protegendo o rosto com as mãos, como se pudesse se defender do inevitável. Ela estava sozinha, completamente vulnerável. Sem hesitar, Surro pegou um extintor de incêndio no corredor e correu de volta ao caos. Com um golpe desesperado, acertou o caçador. O impacto foi suficiente para jogá-lo para trás. Ele continuou seu ataque frenético, usando o extintor para manter a criatura afastada, seu coração disparado a cada golpe. O caçador cambaleou, dando tempo suficiente para Surro agarrar a garota e puxá-la para um local seguro. Ofegante, Surro olhou para ela, aliviado por ter agido a tempo. Naquele momento, ele entendeu. Isso era exatamente o que seu pai teria feito. Ele não teria fugido. Teria enfrentado o perigo, por mais impotente que se sentisse. Enquanto ajudava a garota a se levantar, uma notificação repentina apareceu diante dos olhos de Surro. Era uma mensagem. Algo que ele nunca havia visto antes. "Parabéns, você despertou." Ele congelou. A mensagem pairava no ar, escrita com letras luminosas. Os olhos de Surro se arregalaram. Aquilo não fazia sentido. Ele era um não desperto. Sempre foi. Como poderia ter despertado agora? Mas não havia dúvidas. A mensagem era clara, direta, impossível de ignorar. No silêncio, um leve som de sino ecoou, e diante de Surro, uma notificação brilhante apareceu. O sistema o parabenizou. Ele havia cumprido as condições de uma missão oculta intitulada Coragem dos Fracos. Antes que pudesse processar, outra mensagem surgiu, oferecendo uma escolha.
Um convite para se tornar um jogador. As palavras o atingiram como um déjà vu. Ecos do sonho recorrente que assombrava suas noites. O sonho em que ele enfrentava monstros, subia de nível, desafiava uma torre e perseguia uma figura sombria com o rosto de seu pai. Aquilo já não era mais fantasia, era real. Num mundo onde apenas os fortes sobreviviam, a oferta não era uma bênção. Era uma necessidade. E Surro não hesitou. Ele aceitou. Uma luz radiante invadiu o ambiente, engolindo tudo em brilho. Outro barulho de sino ecoou, final e afirmativo, declarando o renascimento de Surro como jogador. Mas com esse poder veio um aviso. Aquilo não era uma simulação, e ele só tinha uma vida. Surro, com um sorriso confiante nos lábios, abraçou aquilo sem medo. Ele havia feito sua escolha. Novas instruções surgiram imediatamente, designando sua primeira missão. Ele deveria derrotar a entidade conhecida como Mistburn, que estava diante dele, e começar a ganhar força subindo de nível. O nome se gravou em sua mente, marcando o primeiro passo de sua ascensão. Então, o mundo despertou com isso. O ar congelado cedeu. O tempo avançou bruscamente. A imobilidade se desfez quando a realidade voltou a se mover. A garota ofegou. Seus olhos focaram de repente enquanto Surro gritava para que ela corresse. O pânico a tomou enquanto ela se levantava, fugindo sem pensar duas vezes. A visão de Surro se aguçou com clareza repentina, revelando detalhes que ele nunca notou antes. Acima das figuras à sua frente, pairavam nomes, etiquetas de status flutuando no ar, identificando duas vítimas não despertas, e uma figura distorcida, ameaçadoramente, um Mistburn de rank D. As criaturas avançaram contra Surro com ferocidade implacável, mas ele, confiante após seu despertar, não recuou dessa vez. Ele balançou o extintor com força brutal, atingindo em cheio o monstro mais próximo e o fazendo recuar. Sem pausa, ele seguiu com um soco devastador, que explodiu com força esmagadora, lançando a criatura para cima até que ela se chocasse contra o teto com um baque surdo. Olhando para o próprio punho, Surro ficou surpreso, mal conseguindo compreender a força que agora corria por seu corpo. A realidade de seu despertar ainda estava se firmando quando outra criatura avançou. Ele reagiu por instinto, seu corpo movendo-se mais rápido que o pensamento, e desferiu um chute voador que cravou o segundo monstro no chão, deixando-o imóvel. Enquanto o caos se desenrolava, notificações do sistema piscavam em sua visão, confirmando seu progresso. A missão havia sido concluída, e recompensas foram concedidas por derrotar os Mistburns. Uma onda de satisfação tomou conta de Surro, à medida que sua transformação começava a parecer real. Agora totalmente energizado, Surro se moveu rapidamente para enfrentar a última criatura restante. Seu punho atingiu o rosto do monstro com um golpe estrondoso, mas ao contrário dos outros, este não se abalou. Surro congelou, surpreso, percebendo que aquele Mistburn de rank D podia suportar sua força. Antes que pudesse pensar no próximo movimento, a criatura revidou, cravando suas garras profundamente em seu peito. A dor explodiu pelo corpo de Surro, enquanto um grunhido gutural escapava de seus lábios. Cerrando os dentes, ele lançou um chute desesperado que lançou a besta longe, comprando um momento de espaço. Sua mente girava enquanto ele olhava o ferimento sangrento em seu peito, e a realização aterradora o atingiu. Se sofresse dano demais, corria o risco dele mesmo se transformar em uma criatura má. O medo o agarrou por um instante, mas antes que o desespero se instalasse, uma nova notificação apareceu. O sistema havia detectado um efeito de status nocivo e o neutralizou imediatamente, graças ao efeito passivo da longevidade concedido a ele anteriormente. A palavra acendeu um reconhecimento. Ele já havia visto essa característica em sua janela de status antes, mas só agora compreendia seu valor. O Mistburn de rank D não havia terminado. Avançou e imobilizou Surro no chão com um golpe esmagador. Pego de surpresa, Surro lutava para bloquear os ataques, mal conseguindo sobreviver sob o peso do monstro. Suas mandíbulas se aproximavam, prontas para finalizá-lo. O desespero fez Surro vasculhar a interface do sistema e encontrar a opção de reivindicar sua recompensa. Sem hesitar, ele a ativou. Uma onda de energia percorreu seu corpo, aumentando seus atributos e amplificando sua força. Ele gritou e reuniu tudo o que tinha, expulsando a criatura de cima de si e a lançando contra a parede.
Mas, mesmo agora, o Mistburn permanecia inabalável. Seus olhos brilhantes se fixaram em Surro novamente, cheios de intenção assassina. Dessa vez, porém, Surro atacou primeiro, desferindo um soco direto no rosto da criatura. Sangue espirrou com o impacto, mas o monstro ainda se recusava a cair. A frustração o consumia, ao perceber que nem aquela força ampliada era suficiente. Sem outra opção, Surro abriu o sistema novamente e investiu todos os pontos de recompensa em força. Outra onda percorreu seu corpo, bruta e explosiva. Seus punhos se fecharam, enquanto ele lançava um ataque implacável. O próximo golpe foi tão forte que enviou ondas de choque pelo ar, mas ele não parou. Golpe após golpe chovia sobre o monstro, cada acerto alimentando sua confiança, enquanto Surro se maravilhava com seu próprio crescimento. Diferente de outros despertos, presos a classificações fixas, ele podia subir de nível. Ele podia evoluir além dos limites do sistema. O som de concreto se partindo e vidro estilhaçando ecoava ao redor, à medida que a batalha atingia seu pico. Com cada golpe, a confiança de Surro crescia, o peso do impossível desaparecendo. Finalmente, com um último e poderoso ataque, Surro destruiu a criatura completamente, reduzindo o Mistburn a pó. De pé entre os destroços, o peito arfando e o sangue secando sobre sua pele, Surro fechou os punhos. Ele havia despertado, não apenas como caçador, mas como algo muito maior. Logo, notificações cobriram sua visão, confirmando a derrota do Mistburn de Rank D, acompanhadas do som de subida de nível. Surro soltou um suspiro que nem sabia estar prendendo ao se deixar cair no chão, exausto e aliviado. Uma onda de coragem cresceu dentro dele, e com um sorriso silencioso nos lábios, ele fez uma promessa: usar essa força não apenas para sobreviver, mas para proteger os que estavam em perigo e pôr fim ao caos que se espalhava pela cidade. A confiança agora moldava sua postura enquanto ele se levantava, os olhos se voltando para a janela quebrada. Além dela, ruas cobertas por escombros. Ainda assim, por um breve momento, ele se sentiu ancorado, certo de seu propósito. Essa paz foi instantaneamente destruída. À distância, entre a fumaça, uma nova figura emergiu, arrastando uma espada enorme pelos escombros, arrastando sua lâmina pesada, lançando faíscas contra o chão. Com uma velocidade não humana, a criatura saltou alto no ar e desceu com força onde Surro estava. O impacto sacudiu o prédio, tremores percorrendo a estrutura, enquanto destroços caíam do teto. Surro cambaleou para trás, tirado de sua breve pausa, os olhos se fixando na nova ameaça. Era Kim Jong-su, um ex-tanque conhecido por suas habilidades de Rank C, agora transformado em um Mistburn. A mente de Surro corria, tentando processar o perigo. Diferente das bestas que enfrentou antes, aquela não trazia apenas força bruta. Ela empunhava uma arma e uma intenção que irradiava pura maldade. A diferença de poder era visível. Antes que pudesse analisar suas chances, a criatura avançou. Sua espada gigante cortou o ar, abrindo uma fenda profunda na parede ao lado dele. Surro desviou por um triz, a lâmina passando a centímetros de seu pescoço. Agora encurralado contra a parede, ele sentia o peso da presença da criatura. Seu sorriso se alargou enquanto erguia a espada para o golpe final. Desesperado, Surro jogou o extintor em uma última tentativa de bloquear o ataque. O cilindro girou no ar, mas a espada cortou o extintor em dois, liberando uma nuvem de fumaça. Aproveitando o momento, Surro correu para o corredor, desaparecendo na névoa. Cada passo parecia mais pesado enquanto seus pensamentos se confundiam. Enfrentar um Mistburn de Rank C estava além de seu nível atual. Mesmo após o aumento recente, seus atributos não eram suficientes. A diferença de poder não era só grande, era letal. O pânico apertava seu peito enquanto tentava formular um plano. Mas, por ora, tudo o que podia fazer era sobreviver, resistir e torcer para que caçadores de verdade chegassem antes que aquele pesadelo o consumisse também. O Mistburn, implacável em sua perseguição, parou subitamente. Um sorriso distorcido surgiu em seu rosto, enquanto seu olhar predador se voltava para 3 garotas que estavam paradas num telhado próximo. Em pânico com a ameaça que se aproximava,
As meninas se agarravam à esperança de um resgate, mas a esperança não tinha lugar diante de tanta velocidade. Com um único salto explosivo, o Mistburn percorreu a distância e passou por elas com um golpe impiedoso, deixando apenas o silêncio e uma trilha de destruição. Surro ficou paralisado, o horror estampado no rosto, o maxilar cerrado com a raiva fervendo em seu peito. Ele precisava agir. Movido pela fúria, ele avançou com um salto poderoso, desferindo um chute forte no pescoço da criatura, tentando desequilibrá-la. Mas o Mistburn mal se moveu. Virou-se bruscamente, a lâmina cortando o ar onde Surro estava. O susto despertou os sentidos de Surro. As apostas dessa batalha não eram apenas altas, eram absolutas. Ainda assim, recuar não era uma opção. Ele não podia permitir que a criatura tirasse outra vida. Rangendo os dentes, Surro avançou novamente, concentrando toda sua velocidade e força numa enxurrada de socos. Cada golpe acertava com força, mas o Mistburn não recuava. Sua espada zumbia no ar em arcos ameaçadores. Surro desviava por centímetros. Finalmente Surro viu uma abertura. Aproveitando a abertura, ele se lançou e cravou o joelho no rosto da criatura. Mas em vez de recuar, o Mistburn respondeu de imediato. Sua lâmina cortou o torso de Surro, abrindo um corte profundo na carne e no músculo. A dor explodiu em seu corpo enquanto o sangue se espalhava pelo chão. Sem pausa, a criatura seguiu com um chute brutal que lançou Surro contra a parede como uma boneca de pano. O impacto sacudiu seus ossos e roubou-lhe o fôlego. A dor o mantinha à beira da inconsciência. Sua barra de vida, agora reduzida a uma lasca, piscava na visão com urgência. Era um milagre, ou talvez uma misericórdia deliberada do sistema que ele ainda estivesse vivo. O Mistburn se aproximava, um sorriso cruel se abrindo enquanto observava sua presa sofrer. Os membros de Surro tremiam, seu corpo gritava por alívio, mas ele se levantou. O sangue escorria de seus ferimentos, sua visão oscilava, mas ele estava de pé, punhos cerrados, espírito inabalável. Mas sua determinação foi traída pelo corpo. O peso de seus ferimentos o alcançou, e ele desabou com um baque surdo contra o chão ensanguentado. O Mistburn se aproximou saboreando o momento, erguendo a lâmina para acabar com ele. Foi então que o céu se rompeu. Um raio negro mais escuro que o vazio rasgou os céus. Um grito agudo seguiu, estranho e alienígena, enquanto uma figura gigantesca descia das nuvens e colidia com precisão assustadora. O braço da espada do Mistburn foi cortado e arrancado num instante e lançado longe. Surro, quase inconsciente, os olhos vidrados de dor, vislumbrou a figura entre a poeira que se assentava. Uma silhueta imponente se erguia sobre ele, seus membros insetoides se flexionando, antenas se movendo sob o céu sem luz. Era inconfundivelmente uma formiga, mas diferente de tudo o que Surro já havia visto. Uma presença de outro mundo, irradiando poder e propósito, de pé entre ele e a morte. Anteriormente em Solo Leveling Ragnarok, um súbito colapso de dungeon despertou os poderes ocultos de Surro. Mas, no instante em que ele encarava a morte pelas mãos do Mistburn, uma figura imponente, semelhante a uma formiga gigante, apareceu e o salvou no último segundo. Surro mal se agarrava à vida, sua visão se apagando, enquanto a figura ameaçadora da formiga se erguia sobre ele. Um salvador nascido das sombras. Exausto e drenado, ele finalmente sucumbiu, desmaiando. Beru ajoelhou-se rapidamente ao seu lado. Um brilho suave pulsava de suas mãos estendidas, envolvendo o corpo ferido de Surro com ondas de calor curativo. A expressão de Beru se torceu em tristeza, enquanto sussurrava arrependido, lamentando sua chegada tardia. Então, a raiva o dominou. Vapor negro jorrou do corpo de Beru, envolvendo-o em uma névoa furiosa enquanto seus olhos se fixavam no Mistburn, que ainda permanecia em pé em meio aos escombros. Sua voz baixa e venenosa ecoou no ar, enquanto ele lançava uma promessa de punição por ousar tocar em Sua Alteza. Um instante depois, o torso do Mistburn explodiu. Sangue espirrou pelo chão destruído,
enquanto sua metade superior era arrancada do corpo, seus membros voando como destroços em uma tempestade. Beru, no entanto, não parou. Como uma sombra viva, ele cruzou o campo de batalha, destruindo cada criatura Mist que via pela frente. Movimentos borrados de escuridão cortavam o caos, cada golpe brutal, preciso e definitivo. Suas garras mergulhavam fundo na carne, despedaçando qualquer coisa que ousasse se aproximar de seu jovem mestre. Em pouco tempo, o silêncio tomou conta do ar. À distância, policiais observavam congelados no lugar. O massacre que havia tomado o distrito momentos antes, agora se reduzia a uma quietude assustadora. As feras tinham desaparecido, erradicadas com uma velocidade aterrorizante. Nenhum deles compreendia o que haviam testemunhado. Com a raiva acalmada, Beru retornou ao lado de Surro. Aterrissou silenciosamente, dobrando os membros, e observou o garoto com um olhar carregado de solenidade. E algo mais antigo, algo vinculado por juramento. Então, ele falou. Sua voz era profunda e reverente, carregada de tempo e lealdade, ao saudar Surro, chamando-o de jovem monarca, depois de tanto tempo. No momento seguinte, os olhos de Surro se abriram de repente, enquanto uma luz branca estéril inundava sua visão. Ele se viu deitado em uma cama de hospital, os ecos persistentes de sonhos vívidos girando em sua mente. A imagem da figura semelhante a uma formiga que o salvou se recusava a desaparecer, e ele murmurou sobre ela quase inaudível. Então, o toque agudo de seu telefone quebrou o silêncio, arrastando-o de volta ao presente. Uma voz frenética irrompeu do outro lado da linha, perguntando sobre seu estado e sugerindo imediatamente a necessidade de guarda-costas despertos para protegê-lo. Era seu tio, claramente abalado pelos eventos recentes. Surro, porém, assegurou que estava bem, mesmo que parte de si ainda estivesse presa ao pesadelo ocorrido na universidade. 2 dias haviam se passado, e o incidente na Universidade de Artes da Coreia ainda dominava os noticiários. Todos os canais falavam das criaturas névoa, seres letais, capazes até de infectar caçadores e transformá-los em monstros. Críticas cresciam contra a Associação dos Caçadores por sua resposta tardia, especialmente porque o ataque havia ocorrido em um distrito urbano movimentado. No entanto, em meio ao caos, uma pergunta pairava sem resposta. Quem havia eliminado completamente todos os Mistburns? Enquanto Surro analisava os relatos e tentava entender tudo, finalmente aceitou que seu despertar não havia sido um sonho, mas uma incerteza persistia. Ele se lembrava claramente de ter sido dilacerado por um Mistburn de Rank C. Por todas as medidas lógicas, ele deveria estar morto. E ainda assim, ali estava ele, respirando, intacto. Então, dos cantos do quarto, uma voz cortou o silêncio. Beru emergiu das sombras, sua forma insetoide se materializando silenciosamente. Apresentou-se formalmente e informou a Surro que ele o havia protegido e eliminado os Mist. Surro se sentou alarmado com a aparição repentina. Enquanto isso, Beru o observava com uma emoção intensa. Lágrimas se formavam nos olhos do poderoso invocado, maravilhado com o quanto seu jovem monarca havia crescido. Conforme Beru falava, a mente de Surro girava. Memórias fragmentadas há muito enterradas começaram a emergir. Lembranças da infância, lampejos de criaturas sombrias e leais que haviam estado próximas dele, começaram a se conectar formando uma verdade quase esquecida. Reconhecendo a formiga, Surro ouvia Beru contar as dificuldades que enfrentou, como atravessou dimensões apenas para se reunir com ele. Ainda assim, Surro permanecia confuso, pois as memórias recém-surgidas só aprofundavam o mistério. Por que ele viveu entre essas criaturas? E por que aquelas lembranças haviam desaparecido até agora? Mesmo assim, algo chamou sua atenção. Beru, antes gigantesco e monstruoso, agora parecia menor do que ele se lembrava. Percebendo a observação, Beru explicou que a viagem interdimensional consumia muita mana, sendo a causa de sua redução de tamanho. Ao verificar a janela do sistema, Surro viu Beru registrado como uma entidade de grau privado. A humilhação enfureceu Beru, que amaldiçoou o sistema por rebaixá-lo de um rank marcial a uma classificação tão baixa. Surro, indiferente ao acesso de raiva, saiu da cama com novo vigor, já sentindo que seu corpo havia sido restaurado pelos esforços de Beru. O Beru, claramente desconcertado, admitiu que sua missão principal era liberar os poderes selados de Surro, embora estivesse surpreso e orgulhoso ao ver que o garoto já começava a romper o selo por conta própria.
Mas a curiosidade de Surro crescia. Ele questionou a origem do selo, perguntando em voz alta se havia alguma conexão com os sonhos recorrentes que o assombravam. A resposta de Beru o atingiu como um trovão. O sonho não era uma ilusão, mas uma memória, um eco de uma vida que Surro já viveu. Beru revelou que o monarca das sombras, Sun Jin-woo, havia selado tanto os poderes quanto as memórias de Surro, numa tentativa de lhe dar uma vida pacífica e normal. A revelação provocou uma tempestade dentro de Surro. Emocionado, ele agarrou o Rei Formiga com as mãos trêmulas, abalado pela verdade. Beru estava ligado a seu pai, o homem que havia desaparecido de sua vida há tanto tempo. Beru, calmo, continuou revelando a verdade. Sun Jin-woo não o havia abandonado. Ele partiu da Terra para lutar uma guerra no espaço exterior. Uma guerra contra invasores deuses conhecidos como os Zatarum, que haviam começado a enviar apóstolos à Terra para enfraquecer suas defesas. Os Mistburns, os monstros, os portais instáveis, tudo estava conectado. Era o efeito colateral daquele conflito cósmico. Surro absorveu a verdade em silêncio, até que outro pensamento o dominou. Voltando-se para Beru, perguntou se sua mãe, que havia desaparecido no mesmo dia que seu pai, também tinha ido com ele. A reação imediata de Beru revelou a verdade. Haiyan não estava com Sun Jin-woo. Então, a percepção caiu sobre ele como uma lâmina. Os Zatarum haviam agido em segredo, tecendo uma trama sombria na terra que separou Haiyan de Sun Jin-woo. Isso enfureceu Surro. Os Zatarum provavelmente eram os responsáveis por destruir sua família. O olhar de Beru suavizou, e sua voz baixou ao fazer a pergunta que Surro jamais teria coragem de responder. Ele queria ver seus pais novamente? Sem hesitar, Surro respondeu. Anos de solidão e perguntas sem resposta ferviam dentro dele. O desejo que nunca se calara finalmente encontrou voz. Beru assentiu solenemente. Havia um caminho. Explicou que, embora o monarca das sombras não pudesse retornar à Terra por causa da guerra, Surro poderia se tornar forte o suficiente para encontrá-los. A chave para essa força estava em desbloquear o poder adormecido dentro dele. Com isso, Beru retirou uma chave sombria das sombras e encorajou Surro a seguir em frente. Logo em seguida, uma notificação do sistema apareceu, detalhando as condições de seu próximo desafio. Como filho do monarca das sombras, um imenso poder estava selado dentro dele. Para acessá-lo, Surro teria que entrar na Dungeon das Sombras e superar suas provações. A chave brilhava suavemente em sua mão, pulsando com poder. Não era feita para trancas do mundo físico. Ela interagia com sua própria sombra. Seguindo as instruções de Beru, Surro hesitou apenas por um instante antes de girar a chave. A sombra cedeu como água, puxando a chave para dentro, como se a recebesse de bom grado. Uma explosão de energia sombria surgiu do chão, engolindo o quarto em tentáculos retorcidos. O espaço gemeu e se distorceu até que um portal se formou diante dele. A voz de Beru ecoou com propósito, incentivando Surro a atravessar e reivindicar o que sempre foi seu. Surro se colocou à beira do portal, a mente girando. Deuses guerreiros, um pai lutando entre as estrelas. Parecia ficção, e ainda assim a realidade pulsava diante dele. Se havia qualquer chance de rever sua família, nenhum preço seria alto demais. Com a determinação queimando em seu olhar, Surro fez sua escolha. Ele se tornaria mais forte, não importava o que fosse necessário. Atrás dele, Beru permaneceu em silêncio, seus pensamentos voltando aos últimos momentos com o monarca das sombras. Ele havia se ajoelhado diante de Sun Jin-woo, recebendo a ordem de retornar à Terra e despertar os poderes e memórias de Surro, caso a guerra alcançasse seu mundo. A voz de Sun Jin-woo fora clara, mas deixara espaço para a decisão, uma escolha que agora recaía sobre os ombros de Beru. E neste novo capítulo, Beru aceitou completamente essa responsabilidade. Ele permaneceria ao lado de Surro, guiando-o, protegendo-o e garantindo sua ascensão. Anteriormente em Solo Leveling Ragnarok, ao emergirem, encontraram-se em um mundo engolido pelas sombras, um domínio de escuridão onde nenhum ser vivo era bem-vindo, a menos que recebesse permissão de seu mestre. Eles haviam chegado à Masmorra das Sombras. Surro observava o ambiente ao redor. As ruínas monocromáticas de uma cidade engolida por uma floresta sombria despertaram algo profundo dentro dele. Uma estranha familiaridade que ele não conseguia explicar. De repente, uma notificação do sistema surgiu diante de seus olhos.
marcando o início de uma missão de sobrevivência. A mensagem era clara. Os habitantes da Masmorra das Sombras não o aceitariam como mestre, a menos que ele provasse seu valor. O objetivo era simples: sobreviver por 4 horas. O cronômetro já havia começado. Surro se preparou imediatamente, seus instintos afiados. Beru estava próximo, com um tom tenso na voz, alertando Surro para manter-se atento. Nesse instante, uma onda de perigo percorreu o ar. Um vulto cortou o silêncio, mirando diretamente a cabeça de Surro. Seus reflexos entraram em ação instantaneamente. Girando, ele desferiu um chute rápido e poderoso na origem do ataque, interceptando a emboscada. Era um batedor goblin, com um machado em mãos, que rosnou de frustração ao cair no chão. Os olhos de Surro se fixaram no nome flutuando acima da criatura, um batedor, o que só poderia significar que mais goblins estavam por perto. Sem hesitar, Surro avançou determinado a finalizá-lo antes que ele alertasse os demais. O goblin levantou seu machado numa tentativa fraca de defesa, mas Surro foi mais rápido. Um golpe certeiro no pescoço desarmou a criatura, e antes que ela pudesse se recuperar, Surro trouxe o machado roubado em um golpe decisivo. O goblin caiu, sem vida. Surro permitiu que um leve sorriso cruzasse seu rosto, satisfeito por ter neutralizado a primeira ameaça. Mas o momento durou pouco. Um som agudo e penetrante cortou o ar, muito intencional para ser apenas o vento. Seu olhar se voltou para cima e encontrou um goblin empoleirado num poste, soprando um chifre. O chamado era claro. Reforços estavam a caminho. Um sorriso nervoso surgiu nos lábios de Surro ao encarar a horda que se aproximava. Das vielas, dos telhados, das ruínas dos prédios, os goblins surgiam. Suas etiquetas de nomes brilhavam com títulos ainda mais ameaçadores. Eles eram coordenados, estratégicos e numerosos. Surro se virou rapidamente para Beru pedindo ajuda, mas o Rei Formiga recusou. Ele aconselhou que era melhor conservar mana para inimigos mais perigosos, sugerindo que aquele combate não valia o gasto. Beru mal havia terminado de falar, quando os goblins avançaram. Sentindo o perigo crescer, Surro ativou seu poder latente, a autoridade do governante. O machado ainda cravado na cabeça do goblin morto tremeu e voou para a mão de Surro com um puxão afiado. Em um único movimento fluido, ele o lançou, cortando as gargantas de 3 goblins que vinham em sua direção. A sensação surreal de controle percorreu Surro enquanto ele se maravilhava com seu novo poder. Era quase instintivo, como se uma mão invisível se estendesse dele. De repente, uma flecha cortou o ar. Surro reagiu rapidamente, interceptando sua trajetória no ar. Virando-se para a origem, avistou um arqueiro goblin num telhado, já preparando outra flecha. Sem hesitar, Surro invocou um fio de mana, moldando-o em um arco improvisado, e atirou. A flecha mágica disparou como uma bala, atingindo o goblin diretamente na cabeça. À distância, Beru observava intensamente, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e preocupação, notando como a infância do jovem monarca ecoava os primeiros passos de um herói lendário. Agora, a jornada de Surro ressonava com esses primeiros passos. O poder que antes o tornava um excluído, agora encontrava propósito contra os apóstolos de Itarum. Talvez, pensou Beru, a sobrevivência do mundo repousasse nessa força herdada. No campo de batalha, Surro se movia como um furacão. Lâminas, punhos e mana giravam à sua volta, enquanto goblins caíam rapidamente. Os inimigos não conseguiam reagir, sem ritmo ou espaço para atacar. Em pouco tempo, uma nova notificação apareceu. Surro havia subido de nível. Ele mal teve tempo para refletir quando uma dor aguda e agonizante rasgou suas costas. Um goblin havia conseguido passar despercebido e cravou uma lâmina nele. Cerrou os dentes contra a dor. Os olhos afiados de Surro encararam o goblin, que sorria triunfante. Mas o sorriso desapareceu quando Surro girou o corpo e desferiu um soco brutal no rosto da criatura, jogando-a contra os escombros. A preocupação de Beru cresceu, sua voz se elevando, mas Surro manteve o foco. Uma nova presença se fez sentir, muito mais perigosa que as outras. Da horda, emergiu um centurião, uma figura imponente com olhos vermelhos como sangue, exalando uma aura ameaçadora. Ele encarou Surro como um predador encara sua presa. Ainda se recuperando do ferimento anterior, Surro cerrou os dentes e arrancou a adaga das costas. Sua vida caía rapidamente,
mas a dor só aguçava sua vontade. Com determinação, ele lançou a adaga com toda a sua força. A lâmina atravessou a horda e cravou-se direto no peito do centurião, que cambaleou para trás, seu rugido ecoando pelo campo de batalha. Em meio ao caos, Surro se manteve firme. A impotência que o definira no passado havia desaparecido. Em seu lugar, havia um propósito, uma força que ele jamais conhecera. Mas a batalha ainda não havia terminado. Os goblins restantes atacaram com precisão selvagem. Lâminas cortavam, lanças voavam, sangue se espalhava. Surro suportou cada golpe, cada ferida, sem desviar os olhos dos inimigos. Ignorava os números decrescentes em sua janela de status. Tudo o que importava era avançar. Cada golpe de sua arma era um ato de desafio contra seus próprios limites. A cada morte, a cada esquiva, ele se tornava mais rápido. No coração daquele campo de batalha, ele desbloqueou novas habilidades, evoluiu, se adaptou. Um a um, os goblins caíram. Até que não restasse nenhum. O silêncio retornou. As ruas estavam cobertas de cadáveres de goblins espalhados entre os escombros. Sangrando e ofegante, Surro desabou sobre o teto de um carro abandonado, recuperando o fôlego. Uma notificação confirmou o que ele já sabia. A missão de sobrevivência havia terminado. Beru aplaudiu com alegria a vitória de Surro, embora o jovem monarca não escondesse a irritação por não ter recebido ajuda. Outra notificação surgiu, desta vez, oferecendo uma recompensa pela missão concluída. Surro aceitou, com a curiosidade brilhando nos olhos, e os detalhes se revelaram. Ele prendeu a respiração. A recompensa era uma runestone, contendo a habilidade extração de sombra. As palavras imediatamente capturaram sua atenção. Do alto, Beru sorriu com orgulho. Ver o jovem monarca herdar um poder tão icônico o enchia de alegria. Enquanto isso, Surro observava as mudanças em si mesmo. Esse despertar não era apenas físico, mas trazia consigo um sistema, um caminho de crescimento, com habilidades liberadas pelo esforço. Era como ser o protagonista de uma história onde as probabilidades finalmente estavam ao seu favor. Beru confirmou as suspeitas de Surro com uma risada, explicando que aquele sistema havia sido criado especificamente para garantir seu desenvolvimento e sobrevivência. Com sarcasmo brincalhão, comparou a jornada de Surro a nascer com um código divino de trapaça. Surro fez uma careta diante disso, mas sua atenção logo voltou-se a Runestone, agora brilhando em sua mão. Sem hesitar, ele a esmagou, absorvendo a energia enquanto o conhecimento da nova habilidade o invadia. Uma mensagem apareceu, explicando os limites da extração de sombra. O sucesso dependia dos atributos do alvo e de quanto tempo havia se passado desde sua morte. Por hora, Surro estava limitado a no máximo 3 extrações. A clareza o atingiu de uma só vez. Ele agora podia criar soldados das sombras. Beru complementou, chamando a habilidade de a pedra fundamental da autoridade do monarca das sombras, um dom que uma vez mudou o curso da história. Surro refletiu sobre as implicações. Era semelhante à necromancia, mas com lógica e regras próprias. Pronto para testar, Surro estendeu a mão sobre um goblin morto próximo. Um prompt apareceu, pedindo que ele definisse uma palavra de comando para ativar a habilidade. Surro pensou com cuidado. Queria algo simples e significativo. Então, com calma e firmeza, sussurrou uma palavra que parecia estar gravada em seu sangue. Erga-se. Ao comando, sombras se contorceram e surgiram dos cadáveres de goblins espalhados pela rua destruída. Enquanto o ar se tornava espesso com uma energia sinistra, acompanhada por ecos tênues de risadas distorcidas de goblins. 3 goblins das sombras emergiram, suas formas envoltas em escuridão fervente. Eles ficaram diante de Surro, silenciosos, de olhos ocos, prontos para servir seu novo mestre. Ele os observou atentamente, notando seus movimentos lentos e presença enfraquecida. Beru, rápido para explicar, disse que sombras recém-extraídas eram frequentemente mais fracas do que eram em vida, com tamanho reduzido e poder diminuído. Era simplesmente a natureza das invocações frescas. Surro assentiu lentamente, absorvendo a informação, mas franziu a testa ao notar outra limitação. O sistema indicava que suas invocações desapareceriam após um único dia. Ele apontou isso com um toque de frustração, o que gerou uma reação surpresa de Beru.
O Rei Formiga não esperava essa omissão e logo percebeu que Surro não possuía a habilidade de armazenamento de sombras, uma habilidade crucial que permitia que as sombras existissem além do limite de 24 horas. Com um traço de decepção na voz, Beru o tranquilizou, dizendo que a habilidade viria eventualmente, conforme ele ficasse mais forte. Por ora, teria que se virar com suas limitações. Surro agradeceu pela explicação com um aceno e um obrigado discreto pela orientação constante de Beru. Mas outro problema começava a incomodá-lo. Seu estômago roncava havia um bom tempo, um som gutural feio que lembrava que ele não comia há quase 2 dias. O custo físico da sobrevivência começava a pesar, e encontrar comida tornou-se sua próxima prioridade. Ele perguntou a Beru como poderiam sair dali, e a invocação respondeu que a chave da masmorra das sombras lhes dava a habilidade de sair a qualquer momento. Sem perder tempo, Surro ativou a chave e, em instantes, estavam de volta ao hospital. Dentro da cafeteria vazia, ele foi direto para a comida, devorando toda a comida que podia. Mesmo a refeição mais simples, parecia a melhor do mundo, depois de tudo o que havia enfrentado. Beru, observando de uma curta distância, olhou calmamente seu jovem mestre cerrar o punho e começar a delinear suas próximas tarefas. A primeira missão já estava clara: proteger a Terra da invasão de monstros do espaço. Para isso, Surro precisava entrar em masmorras, caçar feras e ficar mais forte usando o sistema que regia seu crescimento. A segunda missão era pessoal, carregada de emoção: a busca por Hyain, a mãe de Surro. Seu desaparecimento era uma ferida que Beru se recusava a deixar cicatrizar. O caminho adiante era incerto, mas uma coisa era óbvia: entrar nas masmorras não era só questão de força, mas também de sobrevivência, e possivelmente de encontrar pistas sobre o paradeiro dela. Enquanto Surro finalizava seus objetivos, Beru apresentou uma terceira missão, sua própria. Despido de seu antigo posto e reduzido ao de um simples soldado, o orgulhoso Rei Formiga desejava recuperar sua antiga glória. Para isso, precisava consumir qualquer coisa com infusão mágica. Embora o método fosse desajeitado e ineficiente comparado ao que o Monarca das Sombras oferecia antes, era sua única opção agora. Surro guardou mentalmente cada objetivo, preparando-se para a jornada adiante. Mas antes que pudessem começar, Beru o lembrou de um passo básico. Surro precisava se tornar um caçador licenciado, se quisesse entrar legalmente nas masmorras. Para isso, teria que visitar a Associação de Caçadores e passar pelo teste obrigatório de medição de poder mágico. Surro concordou sem hesitar, curioso sobre o rank que o sistema lhe atribuiria como um despertado. No entanto, a empolgação se dissipou no momento em que o funcionário da associação o recebeu com um resultado desanimador. Seu poder mágico foi medido na faixa dos 40 baixos, e ele foi oficialmente classificado como caçador de rank E. As palavras doeram. A decepção se alojou fundo em seu peito quando saiu do prédio insatisfeito com o resultado. Beru, sempre observador, tentou consolá-lo, explicando que os ranks dos caçadores eram determinados principalmente pelos níveis de magia. Como Surro havia investido seus pontos iniciais em força bruta, era natural que sua estatística mágica ficasse para trás. Mas apesar da lógica, Surro pouco se consolou. Olhou para suas mãos, as mesmas que empunharam a autoridade das sombras, que invocaram soldados e esmagaram goblins com facilidade. E agora, eram consideradas inadequadas pelo sistema que governava aquele mundo. A pergunta começou a crescer em sua mente. Alguém tão fraco conseguiria proteger o planeta? Beru, ainda leal ao seu lado, o lembrou que o sistema não era fixo. Ele ainda podia subir de nível, aumentar suas estatísticas e se fortalecer como caçador. Mas, mesmo assim, a realidade impunha outro desafio. Caçadores de rank baixo raramente eram aceitos em equipes de incursão. Quando o desespero começava a se aproximar, Surro se lembrou da estrutura das invasões em masmorras. Equipes eram divididas em funções específicas. A equipe de ataque enfrentava os monstros diretamente. A equipe de carga recolhia os cadáveres, e a equipe de mineração cavava em busca de materiais. Dessas funções, apenas os de elite eram escolhidos para o combate. O resto aceitava caçadores de rank baixo sem hesitação. Essa realização abriu um caminho estreito, mas essencial para Surro. Apesar de ser um E-Ranker, agora tinha uma forma válida de entrar nas masmorras.
No dia seguinte, movido por uma nova determinação, Surro entrou em sua primeira masmorra como um despertado oficial. Desta vez, não fazia parte de um grupo de combate. Entrou para a equipe de mineração. O trabalho era intenso e implacável, exigindo esforço físico bruto em vez de habilidade de combate. Mas era um começo. E era tudo o que ele precisava. A oportunidade veio de alguém familiar. Lim Do-gyun, o assistente de ensino da Universidade de Artes da Coreia. Surro ficou grato, sabendo que Lin era o único outro despertado que ele conhecia pessoalmente. E trabalhar com um veterano lhe dava uma sensação de segurança. Mas Lin carregava seu próprio fardo. Depois de apresentar Surro à equipe de mineração, ele abaixou a cabeça e pediu desculpas em silêncio, admitindo a culpa que o perseguia desde o incidente da quebra da masmorra. Como o único despertado presente na ocasião, ele havia fugido, abandonando os outros por medo. A memória o assombrava, e ele esperava ser julgado por isso. Mas Surro, calmo e firme, simplesmente disse para ele levantar a cabeça. Com voz decidida, lembrou Lin que a sobrevivência era a prioridade. Como despertados de Rank E, não havia vergonha em recuar de uma batalha impossível. Surro o assegurou de que ele havia feito a escolha certa naquele dia. Lin ficou surpreso com a fala, ainda mais quando Surro revelou casualmente seu próprio rank. O choque aumentou quando Surro mencionou que seu poder mágico mal ultrapassava os 40, um número incomumente baixo, mesmo entre os de Rank E. A mente de Lin girava. Ele se lembrava vividamente do telhado naquele dia. Surro estava lá, enfrentando monstros enquanto todos fugiam. Aquela imagem não batia com alguém de mana tão fraca. Mas seu raciocínio foi interrompido quando Beru emergiu das sombras. A aparição repentina assustou Lin tanto que ele caiu de joelhos, o pânico estampado nos olhos. Para ele, Beru parecia um monstro mágico como qualquer outro, uma ameaça. Surro agiu rapidamente para acalmar a situação, assegurando que Beru era sua invocação e não oferecia perigo algum. Esperava que suas palavras acalmassem os nervos abalados do companheiro. Mas Lin, ainda tremendo, lutava para aceitar. Enquanto isso, o olhar de Surro se desviava para o túnel sombrio que se estendia pelas profundezas da masmorra. Ecos abafados da batalha da equipe de ataque ressoavam pelos corredores de pedra. Ele observava em silêncio, o peso do desconhecido se estendendo à sua frente. Dentro da masmorra, a equipe de ataque avançava cautelosamente, os sentidos aguçados enquanto caçavam monstros. Até então, apenas feras mágicas do tipo lobo haviam aparecido esporadicamente, oferecendo pouco valor. Mesmo assim, os caçadores persistiam, vasculhando cada canto escuro em busca de algo valioso. Foi quando um deles chamou a atenção do grupo, apontando para um caminho lateral recém-descoberto. Com curiosidade renovada, seguiram a trilha até encontrarem uma ruína colossal, escondida nas profundezas da masmorra. Sua estrutura imponente se erguia acima deles, lançando uma sombra ameaçadora que gelava o ar. A tensão aumentou conforme os caçadores escaneavam instintivamente a área em busca de ameaças. Seus olhos logo se voltaram para uma espada solitária cravada no chão, no centro das ruínas. Ela pulsava com uma aura de mistério e poder bruto, atraindo todos os olhares. A equipe se aproximou com cautela. A admiração se misturava com a ganância, enquanto especulavam sobre o valor do artefato. Vozes incrédulas surgiram. Será que haviam encontrado um verdadeiro tesouro? Incapaz de resistir, um dos caçadores, Kim Yong-jun, avançou com a intenção clara de reivindicar a arma. O líder da equipe logo o alertou, lembrando dos perigos e armadilhas muitas vezes ligados a esse tipo de descoberta. Mas Kim ignorou e agarrou o cabo sem hesitação. À medida que começou a puxar a arma, o ambiente mudou violentamente. O ar ficou denso, a luz diminuiu, e, em um instante, a ruína se transformou numa caverna vermelha sangue. Da escuridão que avançava, olhos perfurantes emergiram, seus olhares odiosos, sufocando o espaço com uma onda de malícia. Ainda assim, Kim puxou a lâmina até soltá-la. Por um breve momento, a energia opressora desapareceu. O líder da equipe suspirou, acreditando que o pior havia passado. Mas antes que o alívio se instalasse, Kim virou os olhos, agora ocos e inumanos. E num instante, atacou. A espada cortou o líder da equipe, derrubando-o antes que alguém pudesse reagir. Sangue encharcou o chão de pedra, enquanto os caçadores permaneciam paralisados de horror,
incapazes de processar a virada repentina. O corpo de Kim se retorceu e mudou, assumindo uma forma selvagem e predatória. Sua voz, agora distorcida com um rugido bestial, ecoou pela câmara. O monarca das presas despertou em mim. Todos que tocarem minha espada, morrerão. O surgimento repentino de Beru despertou algo profundo dentro de Surro, trazendo à tona memórias que haviam estado adormecidas por muito tempo. Agora, com sua próxima missão colocando ao lado de ambos os seus pais, Surro dá seus primeiros passos verdadeiros no mundo dos caçadores, sem saber que seu caminho logo se cruzaria com sua primeira grande ameaça, o monarca das presas. Dentro da masmorra, o caos já havia começado após a transformação do caçador Kim em uma fera selvagem. Sua mente era dominada por um comando incessante: mate os invasores no domínio do monarca. Os caçadores, paralisados pelo medo, tentavam escapar, mas não havia saída. O monarca das presas, agora no controle total do corpo de Kim, avançou contra os caçadores indefesos, transformando a masmorra em um massacre em questão de segundos. Enquanto isso, além dos corredores ensanguentados, a zona de mineração ecoava com um som constante de picaretas batendo nos cristais de mana que brilhavam nas paredes. Surro havia colocado seus 3 goblins das sombras para trabalhar, observando-os minerar com eficiência e precisão sobre-humana. Um sentimento de orgulho passou por seus olhos, até que Beru, pairando por perto, o lembrou gentilmente de seu verdadeiro objetivo na masmorra: crescer, se fortalecer, subir de nível. Mas Surro, sempre atento, não havia perdido o foco. Ele agiu rapidamente, lembrando o Rei Formiga que sua força poderia ser restaurada ali mesmo. Beru, pego de surpresa com a observação, inclinou a cabeça curioso e perguntou como. Surro simplesmente apontou para os fragmentos espalhados de pedras de mana no chão, e fez um gesto para que Beru recolhesse os restos. Embora relutante, o poderoso Rei Formiga obedeceu, se abaixando para mastigar os estilhaços cristalizados de mana. De repente, um choque percorreu o corpo de Beru. Um instinto primitivo aflorou, e ele rugiu em alerta, avisando Surro da presença de um monarca nas proximidades. A mudança repentina no tom alarmou Surro, que perguntou se era seu pai. Mas Beru negou rapidamente. Aquela aura não tinha nada de Sun Jinwoo. Era selvagem, crua, repleta de ferocidade bestial. Ao mesmo tempo, mais ao fundo, os mineradores também sentiram. Um mal-estar sutil percorreu o grupo à medida que rosnados distantes ecoavam pelas cavernas, antes usadas pela equipe de ataque. Seus instintos estavam certos. Dos cantos escuros, olhos vermelhos e ameaçadores surgiram. Uma matilha de lobos bestiais apareceu, exalando sede de sangue. O medo tomou conta dos mineradores, enquanto seu líder gritava para que todos evacuassem imediatamente. Um dos trabalhadores, paralisado de terror, tentou se defender com uma picareta, mas as mandíbulas da criatura esmagaram a arma como madeira podre, deixando o homem indefeso. Seu grito de socorro cortou o ar, justo quando a fera avançou. Mas antes que as presas o alcançassem, Surro interveio, cravando a picareta no crânio do lobo e detendo o ataque. Sem hesitar, ele gritou para o minerador fugir, e o homem não precisou ouvir 2 vezes. Com apenas uma picareta em mãos, Surro se voltou para enfrentar a horda. Ele observou a matilha. Acima de suas cabeças, flutuavam identificadores de nome, em laranja, revelando que eram Lycans de presas de aço, criaturas equivalentes ao nível D. Surro sabia que conseguiria enfrentá-los, mas seus pensamentos se voltaram para Lin, que estava atrás dele, imóvel, recusando-se a abandonar um colega. Diante de sua determinação, Surro aceitou e ordenou silenciosamente que os goblins das sombras protegessem Lin, se o perigo se aproximasse. Com a decisão tomada, ele abriu seu inventário e retirou uma arma conquistada na masmorra das sombras. Lin, observando incrédulo, não conseguia acreditar que Surro invocava armas do nada. Seus poderes eram estranhos demais para um caçador de nível baixo. Mas Surro não hesitou. Avançou com as lâminas em mãos para enfrentar os Lycans. As feras avançaram com as bocas escancaradas, mas Surro cortou o primeiro lobo com precisão cirúrgica, dividindo-o em um único golpe. 2 outros vieram pelas laterais, mas Surro se inclinou sobre o corpo do lobo morto e disse: "Ergam-se." Sombras escuras envolveram o corpo, e em um piscar de olhos, um Lycan sombrio se ergueu, agarrando um dos atacantes com as mandíbulas.
Surro enfrentou o outro no ar com um contra-ataque veloz. De longe, Beru observava com orgulho silencioso. Surro estava se adaptando rápido demais. A autoridade das sombras vinha a ele com uma facilidade surpreendente. Enquanto lutava, Surro percebeu algo. Invocar sombras não consumia mana. Se ele aumentasse seu atributo de mana, poderia expandir seu exército de sombras enormemente. Decidido, ele atacou novamente, cravando uma adaga na garganta de outro Lycan, e repetiu o comando, levantando mais 2 lobos sombrios. Com sua tropa montada, ele permitiu que os goblins se dispersassem. Do canto, Lin gritou, chocado, dizendo que não era possível que alguém como Surro fosse um caçador de baixo nível. Seus poderes ultrapassavam todas as expectativas, e a capacidade de controlar monstros mortos estava além de qualquer caçador classe E. Surro percebeu que suas ações poderiam levantar suspeitas, e tentou minimizar a situação. Mas antes que a tensão aumentasse, uma notificação piscou diante de seus olhos. Uma missão urgente exigia que ele derrotasse o inimigo que queria sua morte. Confuso, Surro olhou ao redor, imaginando se ainda restavam inimigos escondidos. Todos os Lycans já estavam mortos. Foi então que passos pesados ecoaram ao longe se aproximando. Até que a silhueta de Qin surgiu da escuridão. Lin, reconhecendo-o como membro da equipe de ataque, deu um passo à frente, aliviado, achando que a salvação havia chegado. Sua voz tinha um toque de esperança, enquanto começava a explicar o que havia acontecido. Mas Surro notou algo errado. Um brilho vermelho fraco nos olhos de Qin, sinistro demais para ser ignorado. O alarme disparou em sua mente. Ele tentou avisar Lin, mas Qin se moveu com violência, sem hesitação, balançando sua lâmina com força total, pronto para partir Lin ao meio. Surro reagiu instintivamente, agarrando Lin pela gola e puxando-o para trás a tempo, enquanto a espada de Qin atingia o chão com força, espalhando destroços. Recuperando o foco, Surro chamou seus lobos sombrios que avançaram como predadores sobre o inimigo. Aproveitando o momento, ele levou Lin para longe do combate. Ao olhar para trás, viu uma etiqueta vermelha flutuando sobre a cabeça de Qin. Um sinal inconfundível de que ele estava possuído. A presa de Rakan. O medo apertou o peito de Surro. Um nome vermelho não era uma ameaça comum. Era um inimigo de poder esmagador. Lembranças de batalhas anteriores com esse tipo de adversário vinham à mente, lembrando-o dos perigos à frente. Surro olhou para Beru, esperando um conselho. Beru, após avaliar a situação, confirmou. Qin carregava a aura de um monarca, mas ainda não havia atingido seu poder completo. Mesmo assim, advertiu Surro para fugir, dizendo que ele não estava pronto para enfrentá-lo. Mas Surro discordou. Sem hesitar, abriu seu inventário e pegou todas as armas que tinha. Ele acreditava que o sistema existia para ajudá-lo a crescer. E se uma missão urgente havia aparecido, então a vitória devia ser possível. Seus olhos ardiam com determinação enquanto assumia sua posição, empunhando adagas duplas, e dizia a si mesmo: "Vou derrubar esse nome vermelho aqui e agora, e evoluir com isso." Beru, ouvindo em silêncio, ficou intrigado com a determinação do garoto. Ele observava Surro com novo interesse, notando como seu espírito inabalável refletia a própria essência de um monarca. Mas quando seu olhar voltou-se para o inimigo, uma realização o atingiu. Havia algo errado. Não com Qin, mas com a arma que ele empunhava. Beru rapidamente informou a Surro que o verdadeiro inimigo era a espada em si. Se Surro pudesse cortar o braço do hospedeiro e separar a lâmina de seu corpo, a possessão terminaria e o perigo seria neutralizado. Armado com esse conhecimento, Surro ajustou sua estratégia. Canalizando mana para seus Lycans das sombras, ele os comandou para se reagrupar e atacar o possuído Qin por todos os lados. Um deles conseguiu prender sua enorme mandíbula em torno da lâmina de Qin, travando-a com força bruta. Mas o esforço foi inútil. Com um rugido e uma explosão de força sobre-humana, Qin brandiu sua espada, despedaçando os Lycans em fumaça a cada golpe. O campo de batalha mudou novamente. Surro assistia, horrorizado, enquanto a presa de Rakan brilhava com um poder de outro mundo. Cada golpe era um eco de algo além do humano. A forma possuída de Qin exalava arrogância e malícia enquanto rugia de fúria. Sua voz carregada de desprezo ao questionar como alguém tão insignificante poderia empunhar o poder do monarca das sombras. Surro ficou atônito ao ouvir o hospedeiro falar,
enquanto Beru gritava de indignação, a fúria ondulando em sua aura diante do insulto lançado à linhagem de Surro. Ao ouvir isso, o tom de Kim mudou. Agora divertido, ele reconheceu a linhagem de Surro como a de seu antigo inimigo, o Monarca das Sombras. Então, um sorriso distorcido surgiu em seu rosto, enquanto ele se lançava contra Surro como um predador fechando o cerco à presa. Reagindo rapidamente, Surro alcançou seu inventário e puxou o machado de um goblin, lançando-o com precisão mortal. A arma cortou o ar como um míssil, mas os reflexos de Kim eram afiados demais. Ele dividiu o machado ao meio no ar com um único golpe. Surro não ficou surpreso. Ele já esperava por isso. Lutar contra um nome vermelho nunca seria fácil. Sem hesitar, ele ativou a autoridade do governante, convocando todas as armas ao alcance e lançando-as como uma tempestade de lâminas contra o inimigo. Espadas, adagas, machados, todos cortaram o ar em uníssono, mas Kim defletiu todas. Seus movimentos eram assustadoramente fluidos enquanto rompia a tempestade e avançava sobre Surro com ferocidade implacável. Apertando firme sua adaga, Surro se preparou para o ataque, mas Kim quebrou sua lâmina instantaneamente com um golpe brutal e ergueu sua espada, avançando para abatê-lo. Em desespero, Surro se esquivou, movendo-se por puro instinto, desviando por entre uma quantidade violenta de ataques que passavam a centímetros de sua pele. Agora estava claro, um único golpe sólido o destruiria. E quanto mais a luta se arrastava, menores eram suas chances. A voz de Kim cortou o caos, zombando de Surro enquanto ele continuava a se esquivar. Acusou-o de covardia, dizendo que ele era igual ao pai. Escondendo-se nas sombras, em vez de enfrentar a batalha de frente. As palavras machucaram, acendendo uma chama de frustração dentro de Surro. Mas apesar da dor, ele sabia a verdade. Por mais que doesse, ele ainda não era forte o suficiente para enfrentar esse inimigo diretamente. Sua mente disparou, lembrando-se de uma conversa anterior com Beru, quando ele perguntou ao Rei Formiga por que os poderes que havia usado ao escalar a torre não haviam retornado, mesmo após o selo ter sido quebrado. Beru explicou que a força que Surro possuía na torre não era verdadeiramente dele. Ela fazia parte de um teste para medir seu potencial para manejar tal poder. Aquele lugar não existia nem em sonho, nem em realidade, e por isso, a força avassaladora que ele usou ali era esperado que desaparecesse após o fim do julgamento. Ainda assim, Beru o tranquilizou dizendo que aquelas experiências não eram inúteis. Se ele conseguisse se lembrar dos instintos, dos sentimentos e da vontade indomável forjada naquelas incontáveis batalhas, ele ainda poderia virar o jogo neste mundo. De volta ao presente, Surro afastou o peso dos pensamentos e se agarrou às memórias das batalhas na torre, enquanto se esquivava desesperadamente dos ataques de Kim. Ele se lembrava claramente de como havia superado obstáculos impossíveis na época, confiando apenas em seus punhos e nas manoplas que se tornaram seus salva-vidas. Agora, ele ansiava por elas novamente. Então, algo aconteceu. Um choque percorreu seu corpo ao se lembrar das formas astrais de seus soldados das sombras. Uma ideia surgiu, e com um gesto afiado, ele convocou suas sombras mais uma vez das profundezas da escuridão. Kim, visivelmente frustrado pelo que via como a mesma tática desgastada, ergueu sua espada, pronto para acabar com a farsa de uma vez por todas. Mas, antes que seu golpe pudesse atingir, os Lycans que Surro havia invocado, em vez de atacarem Kim, de repente se enrolaram em torno dos braços estendidos de Surro. A espada ainda desceu com um estrondo trovejante, sacudindo o campo de batalha. Um sorriso surgiu no rosto de Kim, mas logo deixou de sorrir ao ver Surro ileso. Surro parou a lâmina no meio do golpe. As mãos de Surro agora estavam envoltas em manoplas forjadas de aço sombrio. Lycans com presas esculpidos em uma forma elegante e intricada, que brilhava de forma ameaçadora na luz tênue. Com um surto de força, ele afastou a lâmina de Kim e o forçou a recuar. Finalmente, Surro havia tomado controle da luta. Beru, apenas observando, mal podia acreditar. O dom do Monarca das Sombras era a capacidade de ascender infinitamente. Mas para Surro, antes um mero iniciante, conseguir fundir instintivamente suas invocações em armas, sem orientação, era algo completamente extraordinário. Surro não mostrava sinais de parar. Ele desferia golpes implacáveis com suas novas manoplas forjadas nas sombras.
cada golpe preciso, alimentado por seus instintos recuperados. Finalmente, um soco trovejante lançou o corpo possuído de Qin através do campo de batalha, fazendo-o colidir violentamente contra uma parede de pedra. Ainda assim, isso não foi o suficiente para silenciar a besta. Qin se ergueu novamente, rugindo com fúria e uma raiva inabalável. Surro não hesitou. Ele convocou o poder da autoridade do governante, chamando todas as armas espalhadas para seu lado: espadas, machados, adagas, todas girando ao seu redor em uma órbita mortal. Elas foram lançadas como uma só, uma tempestade de aço voando em direção a Qin. E Surro avançou junto com elas, suas próprias armas firmemente empunhadas, pronto para o golpe final. O ataque atingiu com força avassaladora. O braço da espada de Qin foi decepado em um instante, enquanto o ímpeto inabalável de Surro trouxe a batalha a um fim decisivo. O receptáculo possuído pelo monarca das presas foi derrotado. O confronto havia terminado. Após a dura batalha, e ofegante, Surro examinava as manoplas. Ele havia sido cauteloso, desconfiado do status de nome vermelho de Qin, que o marcava como um inimigo mortal. Mas no fim, o desafio não havia sido intransponível. Mais importante que isso, a batalha lhe ensinou um novo caminho, uma nova forma de lutar da qual ele poderia se beneficiar. Com isso, seu foco mudou assim que uma notificação do sistema piscou, sinalizando uma recompensa. Era mais uma Runestone, corte tempestuoso, uma habilidade que infundia sua lâmina com a força uivante do vento, permitindo-lhe cortar vários inimigos com um único golpe. A empolgação percorreu Surro. Essa era a recompensa que ele mais desejava. E de alguma forma, seus instintos já sabiam como usá-la. Ao olhar para aquela espada caída, uma voz malévola ecoou da própria arma. Ressentida, rosnando, amaldiçoava sua derrota. Fervia de ódio pela humilhação sofrida nas mãos do descendente do monarca das sombras, e advertia que qualquer humano que ousasse empunhá-la seria consumido pela ganância. Inabalável, Surro estendeu a mão. No momento em que seus dedos tocaram o cabo da espada, a aura vermelha que a envolvia se quebrou e se desfez, sua resistência desmoronando em silêncio. O sistema confirmou. Surro havia obtido o item presa de Rakan. Ele examinou o design da arma, elegante, refinado, muito superior à tosca lâmina de Goblin que carregava antes. Ela exalava uma ameaça silenciosa, uma prontidão para devastar. Dentro da espada, o espírito se contorcia em descrença. Um humano resistindo à sua dominação? Mesmo sendo da linhagem do Monarca das Sombras, era inconcebível. Mas o que ele não sabia era que o status do sistema de Surro já havia anulado qualquer influência desse tipo. Segurando a lâmina com firmeza, Surro ativou o corte tempestuoso. Uma tempestade violenta de mana explodiu da arma. O ar gritou, enquanto detritos eram arrancados do solo e lançados em todas as direções. A força destrutiva era tamanha que até Surro ficou atônito, e logo percebeu o pesado custo de mana. Beru, igualmente impressionado, comparava o poder bruto do golpe à própria autoridade sombria. Nesse momento, Lin começou a recobrar a consciência. Ao olhar em volta, viu Surro rapidamente escondendo a espada atrás das costas, tentando parecer casual. Surro o cumprimentou, tentando aliviar a tensão, mas o olhar de Lin logo caiu sobre o corpo inconsciente do caçador Qin. Seu braço decepado, um lembrete sombrio do que havia acontecido. O alarme surgiu nos olhos de Lin enquanto tentava se firmar, e Surro sugeriu calmamente que deixassem a masmorra. Do lado de fora, a luz do sol os recebeu calorosamente, em forte contraste com o caos sombrio do qual haviam escapado. No entanto, mesmo sob a claridade, o peso da experiência ainda pairava sobre eles. Surro logo anunciou que voltaria para procurar outros sobreviventes. Lin, ainda atordoado, mas confiando nele, concordou em esperar. De volta à masmorra, Surro eliminou os Lycans restantes. Cada abate alimentava sua experiência, fazendo-o subir ainda mais de nível. Mas algo o incomodava. A presa de Rakan parecia mais fraca. Ele se voltou para a lâmina, questionando a súbita queda no poder de ataque. A espada respondeu com desprezo arrogante, afirmando que se recusava a servir a um descendente do Monarca das Sombras. Alegava que sua força reduzida era uma escolha feita em protesto, especialmente contra inimigos mais fracos. Beru logo interveio, zombando do orgulho da espada.
Ele apontou que Surro já havia provado seu valor ao derrotar a arma, um oponente que antes era muito mais poderoso que ele. A espada hesitou diante das palavras do Rei Formiga, suas justificativas começando a ruir. Surro, por sua vez, não pôde deixar de refletir sobre a absurda composição de seus aliados. Um inseto falante e uma espada consciente e amuada. Encerrando a conversa, Surro se embrenhou mais fundo na masmorra, vasculhando os destroços em busca de sinais de sobreviventes. O ar se tornava mais pesado à medida que se aproximava do coração da ruína. Mas tudo foi em vão. Não havia sobreviventes. Apenas a devastação total permanecia. A espada quebrou o silêncio com orgulho cruel, vangloriando-se de ter eliminado todos os intrusos em sua missão de proteger o santuário do monarca das presas. Enojado, Surro cravou a espada no chão para fazê-la calar. Nesse instante, uma notificação do sistema surgiu. Extração sombria agora estava disponível para uso nos caçadores caídos. Surro ficou parado, incerto. Beru explicou que qualquer cadáver, independentemente de sua origem, podia ser transformado em soldado das sombras. Mas Surro hesitou. Em vez disso, começou a levantar os corpos dos caçadores, decidido a levá-los até a superfície. Beru ficou confuso com a hesitação de Surro em usar a extração sombria. Mas Surro respondeu sem pensar duas vezes. Para ele, fazer esses caçadores lutarem mesmo depois da morte seria como uma segunda punição, uma que eles não mereciam. Beru observava em silêncio, admirado, enquanto Surro mudava de assunto, perguntando agora sobre o santuário. Se ele realmente pertencia a um monarca. Beru confirmou que sim, o que levou Surro a uma questão maior: seu pai. Ele queria saber sobre os monarcas e se tudo estava de alguma forma conectado aos Zhatarum. Beru respondeu com respeito e clareza. Os Zhatarum eram os atuais inimigos, enquanto os inimigos do passado eram os monarcas. Falou dos 9 monarcas, começando com o pai de Surro, Sun Jinwoo, o monarca das sombras, rei dos mortos. Havia também o monarca das presas, soberano das bestas, o monarca das pragas, rainha dos insetos, o monarca do corpo de ferro, comandante dos humanoides monstruosos, o monarca das chamas brancas, líder dos demônios, o monarca do princípio, mestre dos gigantes, o monarca da geada, governante do povo da neve, o monarca da transfiguração, portador dos espectros demoníacos, e por fim, o monarca da destruição, soberano dos dragões enlouquecidos. Beru enfatizou que, quando esses 8 monarcas invadiram a Terra, todos foram enfrentados e derrotados por Sun Jinwoo sozinho. Seu poder superava a todos. Surro escutava, atônito com o peso do legado de seu pai. A espada, percebendo o tema, hesitou, confirmando que havia de fato perdido seu mestre, o monarca das presas, para Jinwoo. Ela se contorcia em amargura e humilhação, dizendo que se seus poderes não estivessem corrompidos, teria despedaçado Surro e o dado de comer aos lobos. Mas Surro manteve-se calmo. Entendia o ressentimento. Reconhecia que, enquanto seu pai lutara para proteger a terra, a espada havia protegido lealmente seu santuário. Ambos agiram por dever. Ainda assim, ele questionou a lâmina. Se sua missão era proteger aquele lugar, por que se opor ao único capaz de continuar essa proteção? Por que manter a hostilidade contra alguém que lutava pela mesma causa? A espada rosnou, incapaz de abandonar seu ódio. Mas Surro permaneceu firme. Falou de seu objetivo. Era se reunir com sua mãe e seu pai separados dele por invasores de outro mundo. E para isso, buscaria força de qualquer fonte, não importava de onde ela viesse. Ele lembrou à presa de Rakan que a ameaça dos Zhatarum não pouparia nem mesmo aquele santuário. Se a espada realmente se importava em proteger algo, precisava reconsiderar. Então, agarrando a lâmina e puxando-a da terra, Surro fez sua escolha. Ofereceu parceria, não submissão. Uma aliança entre sombra e presa. Uma união forjada pela sobrevivência e por algo maior. Uma certa noite, o celular de Surro não parava de vibrar, recebendo propostas de recrutamento de guildas de todo o país. Sua recente demonstração de poder na masmorra o havia colocado sob os holofotes, atraindo interesse de todas as direções. No entanto, apesar do volume de mensagens, nenhuma delas despertava entusiasmo nele. A maioria das propostas era para funções de carregador ou coletor.
trabalhos muito abaixo do que ele almejava. Esses cargos ofereciam estabilidade, não força. E para alguém como Surro, que crescia constantemente através das provações do sistema, entrar para uma guilda agora apenas acorrentaria seu progresso. Ele não via mérito em se distrair com isso. Seu foco permanecia firme na presa de Rakan. Sua mente permanecia tensa, porém a conversa com a arma foi crucial. Lá nas masmorras, Surro havia proposto um pacto ousado, uma aliança entre sombra e presa. A sugestão claramente abalou a espada, tão fora do convencional que ela ficou em silêncio por um momento, mesmo com seu habitual desprezo. Mas eventualmente a espada concordou, com uma condição: exigia ser levada a outro solo sagrado do monarca das presas. E mesmo agora, os pensamentos de Surro giravam em torno dessa exigência, tentando entender qual seria o próximo passo. Ele perguntou à arma se ela poderia localizar um lugar assim. A presa de Rakan, com certeza inabalável, afirmou que podia sentir os terrenos sagrados, independentemente da distância. No entanto, também revelou que um dos locais já havia colapsado. Seu portal provavelmente destruído em um evento que os humanos chamavam de quebra de masmorra. Isso significava que o solo sagrado havia se tornado um tipo de masmorra de campo, uma área não mais protegida por um portal, dominada por monstros e abandonada pelo tempo. O terreno agora seria volátil e corrompido, sem segurança e sem regras. Ainda assim, Surro não hesitou. Aceitando o perigo, ele mandou uma mensagem simples para seu tio. Um aviso para não se preocupar caso ele ficasse incomunicável por um tempo. Então, com uma determinação silenciosa, ele partiu, preparado para enfrentar o que quer que estivesse à frente. Seu destino agora era outro santuário do monarca das presas. Após uma longa jornada a pé, ele finalmente se encontrou diante de uma área fortemente cercada, escondida à sombra das montanhas. O lugar estava estranhamente silencioso, intocado e protegido por cercas rigorosas. Surro observou o terreno além, onde o silêncio antinatural do ar dizia mais que qualquer guarda. Ele se virou para dar a espada em sua mão e perguntou se aquele era o lugar. A presa de Rakan confirmou sem hesitação. Com um movimento suave, Surro pulou a cerca, aterrissando do outro lado sem alertar ninguém. Imediatamente, a paisagem mudou. O ar se tornou denso, um nevoeiro azul cobriu o terreno como um véu, distorcendo a visibilidade e envolvendo a área em uma atmosfera alienígena. Surro estreitou os olhos, tentando entender o ambiente, perguntando-se em silêncio se todas as masmorras de campo compartilhavam essa névoa antinatural. Baru, sempre atento, ofereceu uma explicação. Aquela névoa não era terrestre. Era mana do espaço exterior, uma energia capaz de romper paredes dimensionais e derramar reinos estrangeiros neste mundo. A presa de Rakan confirmou com gravidade que essa era a mesma energia responsável por quebrar a barreira entre a Terra e seu solo sagrado. Essa mana era tanto uma fonte de imenso poder quanto um sinal de profunda instabilidade. Beru continuou, alertando que seres do espaço exterior vinham trabalhando incansavelmente para rasgar um buraco através das dimensões. Eles precisavam da mana para estabilizar sua passagem, e quanto mais poderosa a mana, mais difícil era para eles viajarem livremente. Daí o esforço para inundar este mundo com ela. Surro entendeu o que isso significava. Os inimigos verdadeiramente poderosos ainda não haviam atravessado a brecha, mas sua chegada era inevitável. Se ele não se tornasse mais forte antes disso, a terra cairia. Só esse pensamento já acendeu um fogo dentro dele. Nenhuma hesitação restava enquanto ele avançava pela névoa densa, passo a passo, em direção à entrada do santuário, agora escondido nas profundezas desse campo perigoso e corrompido. De seu ponto de observação elevado, Surro examinou cuidadosamente a cena abaixo. Ele esperava que o campo estivesse deserto àquela hora, mas para seu desgosto, a área estava longe de estar vazia. Apesar da noite crescente, figuras se moviam com propósito, levantando suspeitas imediatas. Seus olhos se estreitaram quando um veículo blindado apareceu perto do portão. Um grupo de guardas estava em alerta, armas em mãos e atenção total. Momentos depois, 3 civis foram arrastados para fora do veículo. Suas mãos estavam amarradas, olhos vendados, e suas posturas mostravam puro terror. A situação passou de estranha para sinistra em um instante. O olhar de Surro
se fixou em um bandido particularmente agressivo, que puxou uma garota e agarrou seu rosto com crueldade, rindo de seus gritos abafados. A mandíbula de Surro se contraiu. Agora não havia mais dúvidas. Aquilo não era caça a monstros, era tráfico de pessoas. Ao seu lado, Beru observava com cautela, sua voz baixa e contida ao aconselhar que não interferisse. Como invasores em uma zona restrita, o envolvimento de Surro poderia colocar seu status como caçador em risco. Havia protocolos, sistemas, consequências. O caminho lógico seria observar e seguir em frente. Mas antes que Beru pudesse sequer terminar a frase, Surro já havia desaparecido de seu lado. A decisão não exigiu pensamento. Foi puro instinto. Com um pai que havia sido detetive de crimes violentos e um avô celebrado como bombeiro heróico, Surro foi criado sob o peso da justiça do mundo real, de ação, de sacrifício. A coragem não era apenas um ideal em sua família, era um legado. E agora, esse legado ardia dentro dele enquanto corria de cabeça erguida rumo ao desconhecido.